Às vezes o amor aparece nos momentos mais inesperados, quando uma simples garçonete encontra uma criança perdida que a chama de mamãe. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Sueli Santos abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da exaustão que nunca a abandonava completamente. Aos 28 anos, ela já carregava nos ombros uma responsabilidade que parecia maior que ela mesma. O apartamento era pequeno, mas limpo e organizado. Sueli havia aprendido que a ordem externa ajudava a manter a sanidade mental quando tudo dentro parecia desmoronar. Se levantou da cama pequena e caminhou até o guarda-roupa modesto, onde seu uniforme de garçonete estava impecavelmente passado, pendurado com cuidado numa cadeira. Era sua única roupa verdadeiramente apresentável, e ela a tratava como um tesouro. Sueli, querida. A voz fraca da mãe ecoou do quarto ao lado, seguida do som de algo caindo no chão. Sueli correu até lá e encontrou Dona Maria sentada na cama, segurando uma foto antiga com expressão confusa. O copo d'água havia caído e molhado o chão. Aos 65 anos, a doença de Alzheimer estava roubando dela, pedaço por pedaço, todas as memórias que um dia construíram juntas. Bom dia, mãe. Não se preocupe com isso, disse Sueli, pegando uma toalha para secar o chão. Como passou a noite? Quem é essa menina? Dona Maria mostrou a foto com mãos trêmulas. Ela parece comigo quando era pequena. Será que é minha irmã? O coração de Sueli apertou. Era uma foto dela mesma aos 8 anos, sorrindo despreocupada, numa época em que ainda acreditava que a vida seria simples e linear. Naquela foto, estava ao lado de Dona Maria num parque, comendo algodão doce e rindo de alguma piada que agora nem ela nem a mãe conseguiam lembrar. Sou eu, mãe. Sua filha Sueli. Essa foto foi tirada no parque da cidade, lembra? Você me levou para ver os palhaços. Minha filha? Dona Maria pareceu genuinamente surpresa, examinando o rosto de Sueli como se o visse pela primeira vez. Mas você é tão grande. Como cresceu rápido. E está tão cansada. Por que está tão cansada, querida? A pergunta foi como uma facada. Sueli abraçou a mãe delicadamente, respirando fundo para conter as lágrimas que queriam brotar. Na mesa de cabeceira, uma pilha de remédios e contas médicas lembravam da realidade cruel que enfrentavam. Apenas na semana passada, o médico havia aumentado a dosagem de 2 medicamentos e o orçamento já apertado havia ficado ainda mais impossível. Não estou cansada, mãe. Vou preparar seu café com aqueles biscoitos que você gosta, mentiu beijando a testa da mãe. Na cozinha pequena, mas aconchegante, Sueli verificou sua agenda rabiscada enquanto preparava o café. A agenda era um mosaico de sua vida dupla. Horários de remédios da mãe misturados com eventos para os quais trabalharia, consultas médicas ao lado de contas a pagar. Evento hoje, R$ 200, estava anotado em letras caprichadas. Era dinheiro suficiente para comprar os remédios da semana e ainda sobrar um pouco para a comida. Ela olhou pela janela da cozinha, observando o movimento da rua. Vizinhos saindo para trabalhar, crianças indo para a escola, vida normal acontecendo enquanto a dela parecia ter parado no tempo. Às vezes se perguntava como seria ter uma vida comum, com preocupações comuns. Talvez um marido, filhos, uma casinha com quintal. Mas essas fantasias duravam apenas segundos antes da realidade a puxar de volta. Seu celular vibrou com uma mensagem da agência de eventos. Evento importante hoje. Mansão Mesquita. Chegue às 16 horas. Traje impecável obrigatório. Clientes VIP internacionais. Comportamento exemplar essencial. Mansão Mesquita. Sueli havia ouvido falar da família, uma das mais ricas e influentes da cidade. Marcelo Mesquita era frequentemente mencionado nos jornais locais, sempre relacionado a grandes negócios ou eventos beneficentes. Ela sabia que havia perdido a esposa alguns anos atrás, numa tragédia que havia comovido toda a cidade. Olhou para seu uniforme e suspirou. Era sua única opção de traje impecável, mas pelo menos estava impecável mesmo. Sueli havia aprendido que,
Independentemente de sua situação financeira, a apresentação pessoal era fundamental para conseguir trabalhos melhores. De volta ao quarto da mãe, encontrou Dona Maria tentando se levantar sozinha, segurando-se na cabeceira da cama. "Onde você estava, querida? Procurei por você", disse a mãe com os olhos cheios de confusão. "Estava na cozinha, mãe, não demoro nunca." Sueli a ajudou a sentar-se confortavelmente e começou a separar os remédios do dia. "Vamos tomar os remédios para ficar forte?" A rotina matinal era sempre a mesma, mas hoje Dona Maria parecia mais resistente que o normal. "Não quero tomar esses remédios. Eles me fazem dormir demais." "E quem é você mesmo?" perguntou, afastando a mão de Sueli. "Mãe, sou eu, Sueli, sua filha. Os remédios são importantes para você se sentir melhor." "Você não parece com minha filha. Minha filha é pequena, tem trancinhas. Onde ela está?" Sueli sentiu um nó na garganta. Dias assim eram os mais difíceis, quando a mãe não a reconhecia absolutamente. Respirou fundo e tentou uma abordagem diferente. "Está bem, então vou chamar Sueli para você, mas enquanto ela não vem, pode tomar os remédios comigo?" "Sou enfermeira", mentiu gentilmente. A estratégia funcionou. Dona Maria tomou os remédios docilmente e Sueli conseguiu ajudá-la com o café da manhã. Eram pequenas vitórias em meio ao caos que se tornara sua vida. Às 8 em ponto, a cuidadora chegou. Beatriz era uma mulher de meia idade, gentil e experiente, que cuidava de Dona Maria nas horas em que Sueli precisava trabalhar. Era uma despesa que consumia boa parte de sua renda, mas essencial. "Como ela está hoje?" perguntou Beatriz, tirando o casaco. "Dia difícil. Não me reconheceu de manhã, mas depois melhorou um pouco. Os remédios estão separados na cozinha e o almoço está pronto na geladeira." "Pode deixar, querida. Vai trabalhar tranquila." Sueli beijou a mãe, que naquele momento parecia mais calma, folheando uma revista antiga. "Tchau, mãe, volto à noite." "Tchau, enfermeira", respondeu Dona Maria, sem levantar os olhos da revista. Do outro lado da cidade, na imponente mansão dos Mesquita, o dia havia começado de forma muito diferente. Marcelo acordou às 5h30, como sempre fazia. Não por necessidade, mas porque o sono havia se tornado um visitante raro desde que perdeu Camila. Seu quarto era luxuoso, mas frio, decorado em tons neutros que não revelavam personalidade. Na mesa de cabeceira, a foto da família em tempos mais felizes era o único toque pessoal no ambiente. Ele evitava olhar para ela ao acordar, mas era impossível não notar sua presença constante. Depois de um banho e café solitário, dirigiu-se ao escritório para revisar os detalhes da festa da noite. Era um evento crucial para fechar um contrato com investidores japoneses, que poderia expandir seus negócios para o mercado asiático. Aos 35 anos, Marcelo era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, mas o sucesso profissional não conseguia preencher o vazio que havia se instalado em sua vida 2 anos atrás. O escritório era imponente, com estantes de mogno repletas de livros que raramente abria mais. Uma mesa executiva, que poderia facilmente comportar 10 pessoas, e uma vista panorâmica da cidade. Nas paredes, diplomas e prêmios empresariais contavam a história de um homem que havia conquistado tudo o que queria, exceto a única coisa que realmente importava, a felicidade de sua filha. Fernando entrou pontualmente às 9 horas, carregando uma pilha de documentos e a agenda do dia. "Bom dia, Sr. Marcelo. Os contratos com os japoneses estão prontos para revisão. A festa está sendo preparada conforme suas especificações." "E Mia?" perguntou Marcelo, antes mesmo de cumprimentar o assistente. "Tomou café da manhã com a babá. Judite disse que ela brincou um pouco com os quebra-cabeças novos, mas..." Fernando hesitou. "Mas não falou nada", completou Marcelo com um suspiro pesado. "Não, senhor. Nada desde..." "Eu sei", Marcelo interrompeu, não suportando ouvir mais uma vez sobre o acidente. "Onde ela?" "Está agora, no quarto com Judite. A psicóloga vem às 2 da tarde para a sessão semanal." Marcelo assentiu, tentando focar nos negócios, mas sua mente invariavelmente voltava para Mia. Havia consultado os melhores especialistas do país, tentado todas as terapias disponíveis,
mas nada parecia tocar sua filha. Era como se uma parte dela tivesse morrido junto com Camila naquela noite chuvosa. Senhor Marcelo? Fernando o tirou de seus pensamentos. Sim? Precisa assinar estes documentos antes da reunião das 10. Marcelo passou a manhã mergulhado em trabalho, tentando não pensar no fato de que havia se tornado um estranho para sua própria filha. Eles viviam na mesma casa, mas eram como duas ilhas separadas por um oceano de silêncio e dor. No andar de cima, Mia brincava silenciosamente em seu quarto. Aos 6 anos, ela era uma criança linda, com cabelos escuros cacheados que lembravam os da mãe e olhos expressivos que já não brilhavam como antes. Vestia um vestido lilás, sua cor favorita, e estava sentada no chão cercada por brinquedos caros que raramente despertavam seu interesse. Tinha um quebra-cabeça de 1000 peças espalhado à sua frente, mas em vez de montá-lo, apenas separava as peças por cores, criando pequenas pilhas organizadas. Era um comportamento que havia desenvolvido após a morte da mãe, uma necessidade compulsiva de organizar e controlar pequenas coisas em um mundo que havia se tornado completamente fora de controle. A babá Judith observava de longe, respeitando o espaço da menina. Aos 50 anos, Judith tinha experiência com crianças traumatizadas, mas Mia era um caso especial. A menina não era agressiva nem destrutiva, simplesmente havia se recolhido para um mundo interno onde ninguém conseguia alcançá-la. Mia, querida, Judith se aproximou devagar. Que tal se fôssemos ao jardim? Está um dia lindo lá fora. Mia levantou os olhos por um segundo, mas imediatamente voltou a focar nas peças do quebra-cabeças. Judith suspirou. Era sempre assim. A menina ouvia, entendia, mas simplesmente escolhia não responder. Seu pai vai dar uma festa hoje à noite, continuou Judith, sentando-se no chão ao lado de Mia. Muitas pessoas importantes vão vir. Que tal escolhermos um vestido bem bonito para você aparecer e dizer oi para o papai? A menção ao pai fez Mia parar o que estava fazendo. Ela olhou em direção à porta, como se esperasse que Marcelo aparecesse, mas logo voltou às suas peças coloridas. Ele te ama muito, sabia? Judith tocou gentilmente o braço de Mia. Às vezes, os adultos ficam muito tristes e não sabem como mostrar amor. Mas não significa que não amem. Mia pegou uma boneca que representava uma mãe e a abraçou forte contra o peito. Era o brinquedo com o qual dormia todas as noites, o último elo com as memórias da mãe verdadeira. Judith sentiu os olhos se encheram de lágrimas. 2 anos cuidando dessa criança, e às vezes sentia que não havia progresso algum, mas não podia desistir. Mia precisava dela, mesmo que não conseguisse demonstrar. Sabe de uma coisa? Disse Judith, se levantando. Vou preparar seus sanduíches preferidos para o almoço, aqueles cortados em formato de estrela, como a mamãe fazia. Pela primeira vez na manhã, Mia olhou diretamente para Judith. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Simplesmente assentiu com a cabeça, numa comunicação silenciosa que quebrou o coração da babá. À tarde, Sueli se preparou cuidadosamente para o evento. Tomou um banho relaxante, penteou os cabelos em um coque elegante e vestiu seu uniforme impecável. No espelho, se esforçou para esconder os sinais de cansaço com um pouco de maquiagem que havia ganhado de uma amiga. Antes de sair, verificou se havia deixado tudo organizado para Beatriz. Instruções detalhadas sobre os remédios, números de emergência, seu próprio número destacado em vermelho. Mãe, vou trabalhar. A Beatriz vai ficar com a senhora até eu voltar, disse, beijando a testa de Dona Maria. Está bem, querida. Trabalhe bem, respondeu a mãe num dos momentos de lucidez que ainda a visitavam ocasionalmente. O trajeto até a mansão Mesquita foi longo, usando 3 ônibus diferentes. Sueli aproveitou o tempo para mentalizar a noite à frente. Eventos em casas de família rica sempre tinham suas peculiaridades, e ela havia aprendido a ser discreta, eficiente e, acima de tudo, invisível. Chegou à mansão às 4 horas em ponto, junto com outros 15 funcionários da empresa de eventos. A casa era ainda mais imponente do que imaginara. Portões altos de ferro forjado, jardins que pareciam saídos de uma revista
e uma construção que misturava a arquitetura clássica com toques modernos. O chefe de cozinha, Ricardo, um homem experiente e exigente, reuniu a equipe no hall de serviço para as instruções finais. Pessoal, escutem bem. Hoje temos investidores japoneses, empresários europeus e a nata da sociedade local. Evento de altíssimo padrão. Vocês são profissionais invisíveis, eficientes, silenciosos, impecáveis, sem conversas desnecessárias, sem curiosidade sobre os convidados, sem opiniões. Entenderam? Entendido, respondeu Sueli junto com os outros. Sueli, Ricardo a chamou à parte. Você fica responsável pelos canapés e champanhe na sala principal. É o ambiente mais exigente. Confio na sua experiência. Era uma responsabilidade grande, mas também significava uma gorjeta melhor no final da noite. Sueli agradeceu e começou a se familiarizar com o layout da casa. Enquanto organizava as bandejas na cozinha, observou uma foto na parede. Era a família Mesquita em tempos mais felizes. Marcelo, uma mulher de sorriso radiante, e uma menina pequena que ria despreocupada nos braços do pai. A felicidade irradiava da foto de uma forma que contrastava drasticamente com a atmosfera melancólica que Sueli sentia permear a casa. Tragédia terrível, comentou Carla, uma das outras garçonetes, seguindo o olhar de Sueli. A esposa morreu há 2 anos num acidente de carro. Dizem que a filha nunca mais foi a mesma. Não fala com ninguém. Como assim não fala? Perguntou Sueli, sentindo uma pontada inexplicável no coração. Mutismo seletivo, disseram. Desde que a mãe morreu, a menina não pronuncia uma palavra. Médicos, psicólogos, nada resolve. O homem está desesperado. Sueli sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a dor da perda, mesmo que de uma forma diferente. Todos os dias via sua mãe se afastando um pouco mais, como se fosse morrendo em pequenas doses. Mas uma criança que havia perdido a voz junto com a mãe. Isso tocou em algo profundo dentro dela. Às 6 em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Sueli assumiu sua posição na sala principal, observando discretamente o movimento. Homens de terno caro falavam sobre negócios em várias línguas. Mulheres deslumbrantes riam alto e gesticulavam com taças de champanhe. E no centro de tudo estava Marcelo Mesquita, o anfitrião perfeito. Sueli o observou enquanto servia aos convidados. Era um homem realmente bonito, com porte elegante e sorriso profissional que parecia ensaiado. Cumprimentava a todos com cordialidade, fazia piadas na hora certa, conduzia conversas sobre negócios com maestria. Mas havia algo em seus olhos que ela reconhecia instantaneamente. A mesma tristeza profunda e cansaço existencial que via no espelho todos os dias. Era como se ambos fossem atores representando papéis em suas próprias vidas, escondendo dores que ninguém mais conseguia ver. A festa estava em seu auge, com mais de 50 pessoas circulando entre a sala principal, o terraço e o jardim, quando Sueli percebeu algo estranho. Uma pequena figura havia se esgueirado pelo corredor e desaparecido em direção ao jardim dos fundos. Era uma menina pequena, de vestido lilás, que parecia estar fugindo deliberadamente do barulho e das pessoas. Por um instante, Sueli hesitou. Não era problema dela. Sua função era servir canapés, não cuidar da filha do patrão. Mas algo em seu coração materno, aquele instinto que nunca havia tido chance de ser plenamente usado, falou mais alto que o protocolo profissional. Deixou a bandeja sobre uma mesa lateral e seguiu discretamente em direção ao jardim, onde uma descoberta mudaria para sempre o destino de 2 almas perdidas, buscando, cada uma à sua maneira, um caminho de volta para casa. O jardim dos fundos da mansão Mesquita era um refúgio de tranquilidade em meio ao caos elegante da festa. Sueli caminhou pelas pedras portuguesas que formavam um caminho serpenteante entre canteiros de flores perfeitamente cuidados. O som da música e das conversas animadas da festa chegava abafado até ali, criando um contraste quase surreal. Foi quando ouviu um soluço baixinho, vindo de trás de uma grande árvore centenária. Sueli se aproximou devagar e encontrou Mia encolhida entre as raízes expostas da árvore, abraçando os joelhos contra o peito. A menina tremia ligeiramente,
não de frio, mas de uma angústia que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. Seu vestido lilás estava amarrotado e lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. "Joia querida", disse Sueli suavemente, agachando-se a uma distância respeitosa. "Você está bem?" Mia levantou os olhos vermelhos de choro e a encarou com uma mistura de surpresa e medo. Estava acostumada com adultos que tentavam forçá-la a falar, que faziam perguntas diretas esperando respostas que ela não conseguia dar. Mas algo na voz dessa mulher era diferente. Era genuinamente preocupada, sem expectativas. "Está muito barulhento lá dentro, não é?" continuou Sueli, sentando-se na grama ao lado da árvore. "Às vezes eu também preciso de um lugar quieto para respirar." Mia a observou com curiosidade. A maioria dos adultos em sua vida usava roupas caras e falava rápido demais. Essa mulher usava um uniforme simples e falava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Sabe, quando eu era pequena como você, minha mãe me levava para sentar debaixo de uma árvore parecida com essa quando eu ficava triste." Sueli olhou para as folhas que dançavam com a brisa noturna. Ela dizia que as árvores eram boas ouvintes. Nunca julgavam, nunca pressionavam. Apenas ficavam ali, firmes e silenciosas. Algo na menção à mãe fez Mia se interessar mais. Ela se virou ligeiramente em direção a Sueli, embora ainda mantivesse uma distância segura. "Minha mãe também me ensinou uma música para quando eu me sentia perdida", continuou Sueli, quase sussurrando. "Quer ouvir?" Mia assentiu quase imperceptivelmente. Era a primeira reação que havia dado a qualquer adulto em semanas. Sueli começou a cantarolar baixinho uma melodia doce e melancólica. Uma canção de ninar, que Dona Maria costumava cantar para ela quando criança, antes da doença roubar tantas lembranças preciosas. "Quando a noite chegar e o mundo parecer escuro, lembre-se que as estrelas só brilham no escuro. Feche os olhos, respire fundo, deixe o coração guiar. O amor verdadeiro nunca vai se apagar." Enquanto cantava, Sueli observou como Mia relaxava gradualmente. A tensão nos ombros diminuiu, a respiração ficou mais calma e as lágrimas pararam de cair. A música parecia criar uma bolha de segurança ao redor das duas. Quando terminou a canção, Mia havia se aproximado alguns centímetros, ainda em silêncio, mas claramente confortada. Sueli sorriu gentilmente. "Essa música sempre me faz lembrar que, mesmo quando estamos tristes, não estamos sozinhas", disse, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. "Alguém, em algum lugar, está cuidando de nós." Foi então que aconteceu. Mia abriu a boca e pela primeira vez em 2 anos uma palavra saiu. "Mamãe." A palavra foi sussurrada tão baixinho que por um momento Sueli pensou ter imaginado, mas os olhos de Mia estavam fixos nela e havia uma súplica silenciosa naquele olhar que partiu seu coração. "Sua mamãe te ama muito, querida", disse Sueli, sentindo lágrimas formarem em seus próprios olhos. "Mesmo que você não possa vê-la, ela está sempre aqui." Tocou gentilmente o peito de Mia, sobre o coração. "E ela quer que você seja feliz." Mia se jogou nos braços de Sueli sem aviso, abraçando-a com uma força desesperada. Era como se todas as lágrimas que havia guardado durante 2 anos finalmente encontrassem uma saída segura. Sueli a abraçou de volta, sentindo como se seu coração fosse explodir. Havia algo naquela criança que despertava nela todos os instintos maternos que nunca havia tido chance de exercer. Era como se o universo tivesse colocado 2 almas feridas no mesmo lugar, no momento exato em que mais precisavam uma da outra. "Mamãe", repetiu Mia, dessa vez mais alto, agarrando-se ao uniforme de Sueli como se ela fosse desaparecer. "Estou aqui, querida." "Estou aqui", sussurrou Sueli, embalando a menina enquanto as duas choravam juntas sob a árvore. Dentro da mansão, Marcelo circulava entre os convidados com o sorriso automático de sempre, discutindo cifras e prazos com os investidores japoneses. A negociação estava indo bem, melhor do que esperava, na verdade, mas uma parte de sua mente estava sempre alerta para qualquer sinal de Mia. "Mesquita-san", disse o Sr. Tanaka, o investidor principal.
Estamos muito impressionados com sua proposta. Acreditamos que nossa parceria será muito lucrativa. Fico feliz em ouvir isso, Tanaka-san. Nossos números falam por si só, respondeu Marcelo, levantando sua taça. Um brinde ao futuro dos nossos negócios. Enquanto brindavam, Fernando se aproximou discretamente. Senhor Marcelo, desculpe interromper. Judite está procurando por Mia. Ela não consegue encontrá-la. O sangue de Marcelo gelou. Desculpou-se rapidamente com os investidores e seguiu Fernando para um canto mais reservado. O que quer dizer com não consegue encontrar? Sua voz era controlada, mas Fernando podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Judite disse que Mia estava no quarto, brincando com os quebra-cabeças. Quando foi verificar alguns minutos depois, ela não estava mais lá. Já procuramos por toda a casa. Marcelo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Depois de Camila, a ideia de perder Mia era seu pior pesadelo. Chame mais funcionários, procurem em todos os cômodos, no porão, no sótão, e verifiquem se os portões estão trancados. Ordenou, tentando manter a calma. Já fizemos isso, senhor. Os portões estão seguros, e ela não está dentro da casa. Então onde... Marcelo parou no meio da frase. Uma possibilidade terrível cruzando sua mente. O jardim. Ela pode estar no jardim. Os dois homens correram em direção aos fundos da casa, Marcelo sentindo seu coração disparar com cada passo. E se alguma coisa tivesse acontecido com Mia? E se ela tivesse se machucado? E se... Foi quando ouviram a voz. Uma voz doce cantando baixinho, vinda da direção da árvore centenária. Marcelo parou abruptamente, gesticulando para Fernando fazer silêncio. Reconheceu imediatamente a melodia. Era a mesma canção que Camila costumava cantar para Mia quando ela era bebê. Caminharam silenciosamente em direção ao som e pararam atrás de uma moita de azaleias. A cena que viram os deixou sem palavras. Mia estava aninhada nos braços de uma das garçonetes, as duas sentadas sob a árvore como se fossem mãe e filha. A mulher cantava baixinho enquanto afagava os cabelos de Mia, que estava completamente relaxada pela primeira vez em anos. Mas o que mais chocou Marcelo foi ouvir clara e distintamente a voz de sua filha. Mamãe, não vai embora, né? As palavras atingiram Marcelo como um raio. Duas palavras simples que ele não ouvia há 2 anos, dirigidas a uma completa estranha. Não vou a lugar nenhum, querida, respondeu Sueli, continuando a afagar os cabelos de Mia. Estou bem aqui. Marcelo sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por encontrar Mia, choque por ouvi-la falar, e uma pontada estranha de algo parecido com ciúme. Por que sua filha falava com essa estranha e não com ele? Fernando fez menção de se aproximar, mas Marcelo o deteve com um gesto. Algo naquela cena era sagrado demais para ser interrompido. Mamãe, disse Mia novamente, agora olhando diretamente para Sueli. Você é igual àquela outra mamãe que morava no céu? A pergunta inocente fez Sueli engolir um soluço. Como explicar para uma criança de 6 anos a complexidade da perda e do amor? Eu acho que todas as mamães do mundo carregam um pouquinho umas das outras no coração, disse cuidadosamente. A mamãe que mora no céu te ama muito, e qualquer pessoa que te ame também carrega um pedacinho desse amor. Então você tem um pedacinho da minha mamãe? Perguntou Mia com a curiosidade genuína das crianças. Agora eu tenho, respondeu Sueli, beijando a testa de Mia, porque eu te amo também. Foi nesse momento que Marcelo não conseguiu mais se conter. Saiu de trás da moita, fazendo barulho propositalmente para anunciar sua presença. Mia! Chamou, tentando manter a voz calma. Mia se virou rapidamente, e por um momento Marcelo temeu que ela voltasse ao silêncio. Mas, para sua surpresa, ela não se afastou de Sueli. Papai, disse Mia, ainda agarrada ao braço de Sueli. Encontrei uma nova mamãe. As palavras foram como uma bomba emocional. Marcelo sentiu as pernas tremerem e teve que se apoiar no tronco da árvore para não cair. Sueli, finalmente percebendo a gravidade da situação, tentou se levantar rapidamente. Senhor Mesquita, eu posso explicar. Sua filha estava chorando e eu apenas... Você a fez falar, interrompeu Marcelo, sua voz embargada de emoção. 2 anos. 2 anos procurando médicos, terapeutas, especialistas, e você a fez falar.
Sueli viu lágrimas nos olhos do homem e entendeu a magnitude do que havia acontecido. Não era apenas uma criança falando, era uma criança voltando à vida. "Não vou embora, né, papai?" perguntou Mia, olhando entre Sueli e Marcelo. "A mamãe nova pode ficar?" Marcelo olhou para a filha, depois para Sueli e se viu diante de uma situação que nunca havia imaginado. Sua filha havia se conectado com uma estranha de uma forma que não conseguia com ninguém há 2 anos. E agora ela estava pedindo para essa mulher ficar. Eu não sei, Mia", disse honestamente, sentando-se na grama ao lado das duas. "Preciso conversar com a mamãe nova." Sueli sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Em uma única noite, sua vida havia mudado completamente. Uma criança traumatizada havia-a escolhido como mãe, e agora ela estava diante do pai, um dos homens mais poderosos da cidade, sem saber o que fazer ou dizer. "Senhor Mesquita", começou sua voz trêmula, "eu entendo que isso é muito confuso. Eu nunca pretendi... Como você se chama?" perguntou Marcelo suavemente. "Sueli. Sueli Santos." "Sueli", repetiu, como se estivesse testando o nome. "O que você fez aqui? O que disse para ela?" "Apenas cantei uma música que minha mãe costumava cantar para mim. E disse que ela não estava sozinha." Marcelo fechou os olhos, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais complicado. "Mia", disse, olhando para a filha, "você gostaria que Sueli ficasse para jantar conosco amanhã?" Os olhos de Mia se iluminaram de uma forma que Marcelo não via desde antes do acidente. "Pode ficar? Por favor?" implorou Mia, agarrando as mãos de Sueli. Sueli olhou para pai e filha, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. Aceitar significaria entrar em um mundo completamente diferente do seu, com pessoas que nem podiam imaginar sua realidade. Mas recusar significaria quebrar o coração de uma criança que acabara de começar a confiar novamente. Eu gostaria muito", disse finalmente. Naquele momento, os 3 não sabiam que estavam dando o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. No jardim silencioso, sob as estrelas que começavam a brilhar, 2 almas feridas e uma criança perdida acabavam de encontrar algo que não sabiam estar procurando: uma família. Mas nem tudo seria tão simples quanto parecia naquela noite mágica. Do terraço da mansão, 2 figuras observavam a cena com interesse muito diferente. Fernando, aliviado por ter encontrado Mia segura, e Carla, a outra garçonete, que havia seguido Sueli por curiosidade e agora presenciava algo que poderia mudar completamente a dinâmica daquela casa. E em alguns minutos, quando os convidados percebessem a ausência do anfitrião, quando as perguntas começassem a surgir, quando a realidade social voltasse a se impor, a magia daquele momento seria testada pela primeira vez. Mas por enquanto, sob a árvore centenária, 3 corações batiam em sincronia, criando uma melodia nova e assustadoramente perfeita. A festa havia terminado há mais de 1 hora, mas Marcelo ainda estava no jardim, observando Mia dormir aninhada no colo de Sueli. A menina havia se recusado terminantemente a se separar de sua nova mamãe, e após uma negociação delicada, Sueli havia concordado em ficar até que Mia adormecesse. "Ela nunca dorme tão tranquila", sussurrou Marcelo, aproximando-se devagar. "Desde o acidente, ela tem pesadelos todas as noites." Sueli olhou para o homem que se revelava completamente diferente do CEO impecável que havia visto na festa. Agora, com os cabelos desarrumados e a gravata afrouxada, Marcelo parecia apenas um pai exausto e desesperado. "Preciso levá-la para dentro", disse Sueli suavemente. "Está esfriando." "Não." Marcelo se sentou ao lado delas. "Se a movermos, ela pode acordar e..." Sua voz se embargou. "Não posso arriscar que ela volte ao silêncio." Sueli viu o pânico genuíno nos olhos dele e sentiu seu coração se apertar. Durante anos, havia cuidado da mãe doente, mas nunca havia experimentado o amor desesperado de um pai por uma filha. "Ela não vai voltar ao silêncio", disse com convicção surpreendente. "Mia não perdeu a voz por capricho. Ela a perdeu porque sua dor era grande demais para palavras.
agora que ela encontrou uma forma de expressá-la. Como você sabe disso? Perguntou Marcelo, estudando o rosto de Sueli na luz suave do jardim. Porque eu também já perdi minha voz uma vez. A confissão saiu antes que Sueli pudesse censurá-la. Marcelo a encarou com interesse renovado. Quando descobri que minha mãe tinha Alzheimer, fiquei 2 meses sem conseguir falar sobre isso com ninguém. Continuou, afagando os cabelos de Mia. A dor era tão grande que as palavras pareciam pequenas demais, inadequadas. Até que um dia, uma criança no ônibus me perguntou por que eu estava chorando, e eu consegui explicar. O que ela disse? Que talvez minha mãe não conseguisse lembrar do passado, mas ainda podia fazer novos momentos felizes no presente. Marcelo ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Havia algo nessa mulher que o tranquilizava de uma forma que não experimentava há anos. Posso perguntar, onde está seu pai? Morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer. Desde então sou só eu e minha mãe. Não há mais ninguém? Namorado, marido? Sueli sorriu tristemente. Quem vai querer namorar uma mulher que trabalha dupla jornada e cuida de uma mãe com Alzheimer? Não sobra tempo nem energia para relacionamentos. As palavras tocaram em algo profundo dentro de Marcelo. Reconhecia aquela solidão, aquela sensação de carregar um peso grande demais sozinho. Eu entendo mais do que você imagina, disse. Desde que Camila morreu, também é só eu e Mia. E até hoje à noite, nem isso estava funcionando. Foi nesse momento que Mia se mexeu no colo de Sueli, abrindo os olhos lentamente. Mamãe? Murmurou, ainda sonolenta. Estou aqui, querida, respondeu Sueli instintivamente. Raio, papai. Também estou aqui, princesa, disse Marcelo, tocando gentilmente a mão da filha. Mia sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Marcelo via em 2 anos. Agora somos uma família de verdade? Perguntou com a inocência devastadora das crianças. Marcelo e Sueli se entreolharam, ambos conscientes da complexidade da pergunta. Como explicar para uma criança de 6 anos que a vida adulta era muito mais complicada que seus desejos? Mia, disse Marcelo cuidadosamente, Sueli tem sua própria vida, sua própria família para cuidar. Os olhos de Mia se encheram de lágrimas imediatamente. Mas ela prometeu que não ia embora, protestou agarrando-se a Sueli. E eu não vou, disse Sueli rapidamente, sentindo o pânico da menina. Vou continuar vindo visitar vocês, está bem? Todo dia? Sempre que puder. Marcelo observou a interação e tomou uma decisão que mudaria tudo. Saia, Sueli, disse, surpreendendo a si mesmo com sua própria coragem. E se você viesse trabalhar para nós? Como babá da Mia? Sueli o encarou, chocada. Senhor Mesquita, Marcelo, por favor, me chame de Marcelo. Marcelo, experimentou o nome, gostando de como soava. Eu não posso. Minha mãe precisa de mim, e eu não tenho experiência com crianças. E... Pago 6.000 por mês, interrompeu ele. Mais benefícios médicos completos para você e sua mãe. O mundo de Sueli parou. 6.000 era muito mais do que ela ganhava trabalhando como garçonete. Isso é loucura, sussurrou. É necessário, disse Marcelo com firmeza. Você devolveu minha filha para mim. Preciso de você por perto. Mia olhava entre os 2 adultos, percebendo que uma decisão importante estava sendo tomada. Por favor, mamãe nova, pediu com os olhos brilhando de esperança. Sueli fechou os olhos, sentindo como se estivesse em um sonho. Com esse dinheiro poderia dar à mãe os melhores tratamentos, contratar enfermeiras especializadas, talvez até encontrar tratamentos experimentais no exterior. Eu aceito, disse, quase sem acreditar nas próprias palavras. 3 meses depois, a vida de Sueli havia mudado de forma irreconhecível. Acordava todos os dias em um quarto confortável na mansão. Mesquita tomava café da manhã com Mia, que agora falava incessantemente sobre tudo e qualquer coisa, e passava os dias descobrindo a alegria de ser necessária de uma forma completamente nova. Dona Maria havia sido transferida para uma clínica especializada de primeira linha, onde recebia cuidados 24 horas e participava de terapias experimentais que estavam retardando significativamente o progresso da doença.
Sueli a visitava todas as tardes, e nos dias bons, sua mãe ainda a reconhecia e perguntava sobre aquela menininha linda que aparecia nas fotos. Mia havia florescido de forma espetacular. Não apenas voltara a falar, mas também a rir, brincar e sonhar. Estava fazendo aulas de piano, a mesma paixão que a mãe havia tido, e todas as noites insistia que Sueli cantasse a canção especial antes de dormir. Mas a maior mudança havia acontecido em Marcelo. Sueli, ele a encontrou na biblioteca, onde estava ajudando Mia com o dever de casa. Posso falar com você? Já é claro. Mia, termine a página de matemática que já volto. Está bem, mamãe, respondeu Mia naturalmente, concentrando-se nos números. Marcelo e Sueli saíram para o terraço. Nos últimos meses, essas conversas haviam se tornado frequentes e cada vez mais íntimas. Falavam sobre Mia, sobre suas respectivas perdas, sobre sonhos que haviam abandonado e esperanças que estavam renascendo. O que aconteceu? Perguntou Sueli, notando uma tensão diferente em Marcelo. Minha mãe ligou hoje. Sueli fez uma careta. Nos 3 meses que estava ali, havia encontrado a matriarca da família Mesquita apenas uma vez, e a experiência havia sido gelada e desconfortável. Dona Cristina deixara muito claro que considerava Sueli uma funcionária que não conhecia seu lugar. O que ela queria? Quer que eu case com Verônica Sampaio. O nome atingiu Sueli como um soco no estômago. Verônica Sampaio era uma socialite linda e refinada, herdeira de uma fortuna familiar, e exatamente o tipo de mulher que a alta sociedade esperava que homens como Marcelo escolhessem. Ah, foi tudo que Sueli conseguiu dizer, tentando manter a voz neutra. Sueli, olhe para mim. Ela relutantemente levantou os olhos e encontrou o olhar intenso dele. Você sabe que isso não é o que eu quero, não sabe? Marcelo, eu sou apenas a babá da sua filha, disse, tentando criar uma distância que ambos sabiam ser falsa. Você é muito mais que isso e você sabe disso. Era verdade. Nos últimos meses eles haviam se tornado amigos, confidentes, e nas últimas semanas algo mais profundo havia começado a florescer entre eles. Olhares que duravam mais que o necessário, toques casuais que enviavam eletricidade pelo corpo, conversas que se estendiam pela madrugada. Sua mãe está certa, disse Sueli, forçando racionalidade em sua voz. Você precisa de alguém do seu mundo, alguém que me faça sentir morto por dentro? Interrompeu Marcelo, aproximando-se. Alguém que trate Mia como um acessório inconveniente? Alguém que case comigo pelo meu dinheiro em vez de me amar pelo homem que me tornei quando estou com você. A confissão pairou no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Marcelo, eu te amo, Sueli. Eu amo como você canta para Mia, como você se preocupa com sua mãe, como você transformou esta casa num lar. Eu amo sua força, sua gentileza, seu coração imenso. Sueli sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você não entende. Eu venho de um mundo completamente diferente. Sua família, seus amigos, eles nunca vão me aceitar. Então que não aceitem, disse Marcelo, tomando suas mãos. A única opinião que importa é a da Mia, e ela já escolheu você como mãe no primeiro dia. E se não der certo? E se a diferença entre nossos mundos for grande demais? Mia já sofreu uma perda. Então faremos dar certo, disse Marcelo com determinação. Porque pela primeira vez em 2 anos eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Antes que Sueli pudesse responder, foram interrompidos por uma voz alegre. Mamãe, papai, venham ver! Aprendi uma música nova no piano. Mia estava na porta do terraço, radiante de felicidade, completamente inconsciente do momento crucial que estava interrompendo. Marcelo e Sueli se entreolharam e sorriram. Havia algo poético no fato de que a menina que havia os reunido também estava inconscientemente selando seu destino. Vamos ouvir, princesa, disse Marcelo pegando a mão de Sueli. No piano, Mia tocou uma versão infantil da canção de ninar que Sueli havia cantado para ela naquela primeira noite no jardim. Suas pequenas mãos deslizavam pelas teclas com concentração adorável, e quando terminou, olhou para os 2 adultos buscando aprovação. Foi perfeito, querida, disse Sueli abraçando-a.
Agora vocês podem se casar? Perguntou Mia com a simplicidade devastadora das crianças. Porque quando papai e mamãe se amam, eles se casam, a professora explicou na escola. Marcelo riu, uma risada genuína e livre que Sueli não o ouvia dar desde que o conhecera. O que você acha, Sueli? Perguntou na frente dela. Quer se casar comigo? Aqui? Agora? Na frente do piano? Riu Sueli, incrédula. Por que não? Disse Marcelo, tirando um anel do bolso. Não um anel de noivado elaborado, mas um anel simples e bonito que havia comprado naquela tarde, num impulso de esperança. Mia pode ser nossa testemunha. Sueli olhou para o anel, para Marcelo, para Mia batendo palmas de felicidade. E finalmente entendeu o que sua mãe havia querido dizer anos atrás sobre encontrar alguém que a amasse. Sim, disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. Marcelo colocou o anel em seu dedo e Mia se jogou nos braços dos dois, gritando de alegria. Agora somos uma família de verdade, declarou, e pela primeira vez, nenhum dos adultos sentiu necessidade de complicar a simplicidade perfeita daquela verdade. 6 meses depois. O casamento foi simples e íntimo, realizado no jardim da mansão, sob a mesma árvore onde tudo havia começado. Apenas alguns amigos próximos, Dona Maria, que estava tendo um dia bom e reconheceu Sueli como sua filha que estava tão bonita, e Mia como daminha de honra. Dona Cristina havia se recusado a comparecer, e metade da alta sociedade murmurava escândalos sobre o casamento inadequado de Marcelo Mesquita. Mas nenhum deles se importava. Quando o juiz perguntou se tinham votos pessoais, Sueli pegou o microfone com mãos trêmulas. Marcelo, disse, olhando nos olhos do homem que havia transformado sua vida, quando nos conhecemos, eu era uma mulher que havia esquecido como sonhar. Você e Mia me lembraram que o amor não é apenas algo que perdemos, mas algo que podemos construir todos os dias. Marcelo pegou o microfone, sua voz embargada de emoção. Sueli, você devolveu mais que minha filha para mim. Você devolveu minha capacidade de acreditar que finais felizes são possíveis. E Mia, que não aguentou ficar quieta, gritou, e eu ganhei a melhor mamãe do mundo. A plateia riu, e quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado pelos aplausos entusiasmados de uma menina de 6 anos que finalmente havia encontrado sua família completa. Naquela noite, depois que Mia adormeceu em seu quarto, agora decorado com fotos das 3 mamães, a que estava no céu, a que estava na clínica e a que estava em casa, Marcelo e Sueli se sentaram no jardim exatamente onde tudo havia começado. Você se arrepende? Perguntou Marcelo, abraçando a esposa. De ter virado a vida de cabeça para baixo por uma criança que me chamou de mamãe na primeira noite que nos conhecemos? Sueli sorriu. Jamais. Mesmo sabendo que minha mãe provavelmente nunca vai nos perdoar, que metade da cidade ainda está comentando sobre nossa diferença de classe? Principalmente por isso, disse Sueli, beijando-o suavemente, porque isso prova que escolhemos amor em vez de conveniência. E essa é sempre a escolha certa. Acima deles, as estrelas brilhavam no mesmo céu que havia testemunhado o primeiro encontro deles. E em algum lugar no mistério do universo, Camila sorria, sabendo que sua filha e seu marido finalmente haviam encontrado a paz e a felicidade que mereciam. A promessa que Sueli havia feito à mãe anos atrás, de que seria feliz e encontraria alguém que a amasse, finalmente havia sido cumprida. E mais que isso, ela havia ajudado uma família despedaçada a se recompor, transformando 3 solidões em um amor que duraria para sempre. Afinal, as melhores famílias nem sempre são aquelas que nascemos dentro delas. Às vezes, são aquelas que construímos com coragem, paciência e a disposição de amar sem medidas. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.